Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 5 de junho de 2022. Para críticos do voto feminino, mulher não tinha intelecto, parte 2. Neste mês, completam-se 90 anos das mulheres do Brasil que conquistarem o direito de votarem e votadas. O avanço veio pelo Código Eleitoral assinado pelo presidente Getúlio Vargas em 24 de fevereiro de 1932. Até então, o poder público era legalmente um feudo masculino. Documentos históricos guardados no Senado, em Brasília, na política que os homens retardaram ao máximo a inclusão das mulheres na vida. Das primeiras decisões parlamentares à canetada de Vargas, foram considerados quase 40 anos. Foi durante os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte de 1890-1891 que a possibilidade de liberação do voto feminino apareceu pela primeira vez na arena política, alimentada pelas promessas da nascente República de modernizar o Brasil. É assunto de que não cogito. O que afirmo é que minha mulher não irá votar, discursou, categórico, o senador Coelho e Campos, em 1891. Para conservar como mulheres afastadas das urnas e do poder, os senadores e deputados políticos do voto feminino. Recorrendo a argumentos preconceituosos e depreciativos. Segundo esse grupo da Constituinte, elas têm o domínio do lar, o país sofreria uma convulsão social. Em tom poético, o deputado Cerzedelo Corrêa, afirmou: a mulher, pela delicadeza dos afetos, pela sublimidade dos sentimentos, pela superioridade do amor, é voltada ao próprio ser ou ao anjo tutelar da família, a educadora do coração e ao apoio moral mais sólido do homem. Jogá-la no meio das paixões e lutas políticas é tirar-lhe essa santidade, é a sua força, essa delicadeza que é a sua graça, esse recato que é o seu segredo. É destruir, é desorganizar a família. A questão é de estabilidade social. O deputado Pedro Américo, já famoso por ter pintado o quadro Independência ou Morte, evitou os floreios. A observação dos fenômenos morais afetivos, fisiológicas, psicológicas, sociais e me persuadir que a missão da mulher é mais doméstica do que política. A mulher normal e típica não é a que vai ao foro, à praça pública nem às assembleias políticas defensora dos direitos da coletividade, mas a que fica no lar doméstico exercendo como virtudes femininas, base da tranquilidade da família e, por consequência, da felicidade social. Na mesma linha de vida, o deputado Muniz, semeado de vida, disse que as mulheres passam a vida de parto e ocupam a concorrência dos públicos ativos. Ele concluiu: creio que o espírito esclarecido do Congresso não deixará vingar essa tentativa anárquica. Ao imaginar o Congresso Nacional com mulheres, de acordo com as notas taquigráficas do arquivo do Senado, alguns constituintes rebeldes com gargalhadas. Para o deputado Lauro Sodré, ainda que o voto feminino fosse aprovado na letra da lei, pouca coisa mudaria na prática. Em contes que, no momento, formos abrir o campo da política, ela pode ser necessariamente a mulher de ceder diante da superioridade do nosso sexo nesse terreno. No fim, os argumentos contrários ao voto feminino prevaleceram, e a Constituição de 1891 entrou em vigor sem conceder direitos políticos às mulheres. Cristiano Torchi escreveu para o jornal Mundo Espírita sobre a mulher na ótica espírita. Porque, historicamente, a mulher vem sendo discriminada em relação ao homem, como se fosse mera coadjuvante deste, um ser inferior, ou menos inteligente.
Algumas metáforas bíblicas, entre elas a da criação da mulher a partir da costela do homem, parecem reforçar esse preconceito absurdo. Não vai longe tempo em que a igreja, liderada até os presentes dias pelo clã masculino, colocou em deliberação no concílio se a mulher tinha ou não alma, pelo fato de que Deus não lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, como teria feito com o homem. Em suas raízes etimológicas, a palavra homem designa a espécie humana, mulher ou homem, mas que, talvez por falta de outro termo específico mais adequado, vem sendo utilizada também para representar o gênero masculino, o que leva a algumas confusões de interpretação, pois, dependendo do contexto, ora expressa uma coisa, ora outra. O Espiritismo, em harmonia com as leis da natureza, projeta a luz sobre essa tormentosa questão, esvaziando de uma vez por todas a chamada guerra dos sexos, pois revela que o ser humano é um espírito encarnado, que ora habita um corpo masculino, ora um corpo feminino. Essa descoberta nos remete a uma outra interpretação mais que coerente da metáfora bíblica: Deus criou o espírito simples e ignorante que, ao encarnar, toma a forma de mulher ou de homem, conforme as circunstâncias e as necessidades, o qual, no corpo correspondente à sua sexualidade, assume funções diferentes em complementaridade, para que se processe o desenvolvimento antropológico, que permite a evolução intelecto-moral da humanidade, sem que com isso perca a igualdade essencial de filho de Deus. Assim, tanto Eva quanto Adão, emblemas dos sexos, têm a mesma origem, pois representam a espécie humana, saídos, simbolicamente, um do outro. O osso da costela sugere a igualdade entre ambos, visto que pertence a uma parte do corpo ao lado, nem inferior nem superior, que protege o coração, símbolo da vida e do sentimento. O movimento feminista teve seu auge e em alguns momentos perdeu seu foco, quando foi ao duelo, como se homem e mulher fossem cópias um do outro e que tivessem de fazer coisas exatamente iguais. Passados esses momentos iniciais de reação quase mórbida à opressão masculina, a mulher, entrando no mercado de trabalho e conquistando direitos básicos como o de votar e de ser votada, de ascender nas carreiras profissionais, sem renunciar à vocação que o papel feminino lhe outorga, começou a descobrir que a sua força estava exatamente onde se pensava ser mais frágil. O papel da mulher é imenso na vida dos povos. Irmã, esposa ou mãe, é a grande consoladora e a carinhosa conselheira. Pelo filho é seu o porvir e prepara o homem futuro. Por isso, as sociedades que a deprimem-se a si mesmas. A mulher respeitada, honrada, de entendimento esclarecido, é que faz a família forte e a sociedade grande, moral, unida. Os pesquisadores da medicina de gênero, ramo que nasceu em meados da década de 90, descobriram, surpresos, que as diferenças fisiológicas entre homens e mulheres vão muito além da aparência dos órgãos reprodutores. Só para exemplificar, o cérebro dos homens é, em média, 15% maior e 10% mais pesado, mas, no cérebro das mulheres, as conexões entre os neurônios são mais numerosas. Nos últimos 20 anos, as investigações científicas revelaram que homens e mulheres pensam, agem e sentem de modo completamente distinto. Eles e elas enxergam, fazem a digestão, sentem cheiros, respiram e transpiram de forma diferente. O coração deles bate de um jeito e o delas de outro. O pulmão, o sistema imunológico, a audição, o paladar, a pele, diferenças que recomendam condutas específicas para cada um, tanto na prevenção como no tratamento de diversos males. Essas diferenças físicas que influenciam o comportamento psicológico da mulher são indícios de que há um planejamento superior, a respaldar o amor feminino, considerado uma das forças mais respeitáveis na criação divina. Kardec, consolidando os ensinamentos de Jesus,
resgatou o valor da mulher sob a luz da revelação espírita, alertando que o princípio da igualdade entre ela e ele está assentado nas leis da natureza, igualdade essa que é de essência espiritual e não de natureza externa, tendo em vista o papel social que cada um é chamado a desempenhar no processo evolutivo da humanidade. Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres. Porque não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes oferece provações, deveres especiais e novas oportunidades de adquirir experiência. Aquele que fosse sempre homem só saberia o que sabem os homens. 5. Portanto, a desigualdade que existe entre homem e mulher é de funções e não de direitos. A própria legislação brasileira reconhece essa distinção de funções, quando, por exemplo, leva em conta a organização física dos trabalhadores de sexos diferentes, estabelecendo o limite de peso que a mulher deve suportar, em relação ao homem, bem como quando estabelece idade distinta para a aposentadoria, em razão do sexo, isso sem falar no período de licença maternidade, por motivos óbvios. A maternidade é uma das missões sublimes concedida à mulher, a qual tem grande poder no papel de educadora, pois gera em seu próprio seio e sustenta a infância dos homens do amanhã. Todavia, muitas vezes por falta de autoconhecimento, esse poder ainda é utilizado de forma precária, ou algumas vezes empregado indevidamente. O fato de se despontar na vida profissional, nos estudos, na ciência ou em qualquer ramo do saber, decorrência natural da liberdade e da dignidade é que também faz jus, não significa que a mulher deva descurar de seu apostolado de guardiã do Instituto da Família e da sua elevada tarefa na condução das almas trazidas ao renascimento físico. É claro que a emancipação acarreta-lhe maiores responsabilidades, submetendo a estafantes jornadas de trabalho, em detrimento dos filhos, fazendo-se indispensável conciliar, com bom senso, suas atividades profissionais com o papel de mãe, pelo que merece o apoio não só de leis que a amparem em suas necessidades específicas, mas também do consorte, no sentido de dividirem responsabilidades comuns ao casal. Enfim, perante as leis de Deus, não se justifica que o homem ostente privilégios ou falsa superioridade em relação à mulher, como ainda acontece na atualidade. Deus outorgou a ambos a inteligência e a faculdade de progredir. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização, sua escravização marcha para a barbárie. Ao que parece, a discriminação da mulher repousa principalmente na visão reducionista da vida. O desconhecimento das leis espirituais, especialmente da reencarnação, favorece os abusos cometidos pelo homem, que se prevalece de sua força física e do exercício da razão sem o tempero do sentimento e do amor. Não raro, essa conduta contribui para arrojar a parceira indefesa nos vícios da corrupção moral, entre eles a sensualidade exacerbada e a prática do sexo sem responsabilidade, que muitas vezes descamba para o nefando crime do aborto. O escritor e poeta francês Victor Hugo, 1802-1885, gravou em letras indeléveis um belo poema, que enaltece, em perfeito equilíbrio, os parceiros de evolução, no qual inicia dizendo que o homem é a mais elevada das criaturas, enquanto a mulher é o mais sublime dos ideais, e encerra afirmando que ele está colocado onde termina a terra e ela onde começa o céu. A ciência médica, por meio de alguns setores da comunidade científica, bafejada pelos ensinos espíritas, começa a dar seus primeiros passos, no sentido de investigar também os ascendentes espirituais que ditam a marcha da mulher para a realização plena de sua missão na Terra, a de mediadora da vida, função maior do que aquela conferida ao homem, pois é ela quem lhe dá as primeiras noções de vida. 8. Ampará-la nessa sublime missão.
É um dever e também uma missão dos espíritos temporariamente encarnados no sexo masculino. Esta foi a crônica do amanhecer de 4 de junho de 2022. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.